Uma ótima noite a todos, que Jesus possa estar conosco nesse nosso estudo, nos trazendo a intuição interior, para que cada um busque essa pacificação, que é o caminho que nós devemos escolher a cada movimento nesta vida, aqui neste planeta, o caminho da pacificação, trazer a paz em cada movimento. E o maior exemplo que temos é o exemplo de Jesus. Jesus nos traz nos evangelhos essa maravilhosa frase: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Esse é um exemplo maravilhoso, porque à época era costume, então, atirarem pedras naqueles que equivocavam-se e cometiam alguns erros que eram entendidos como erros passíveis, né, dessa punição. Mas muitas vezes nós hoje ainda atiramos a pedra através da nossa língua, da nossa maledicência, mas devemos enxergar que nós somos aqueles que já erramos muito, que nós nos equivocamos muito em alguns movimentos perante nós mesmos, perante o próximo. Então temos que tomar cuidado quando nós somos aqueles aquele que se coloca como o algoz, como o juiz do próximo. Então aquele que não tem pecado algum, que atire a primeira pedra. Mas aquele que não tem pecado algum, ele jamais vai atirar a primeira pedra. Porque ele estaria cometendo um ato que não é digno de um pacificador. O pacificador perdoa, tenta compreender e tenta trazer para o seu íntimo, né, esse entendimento do movimento que levou o próximo a cometer algum ato que possa, no momento, estar sendo percebido pelos outros como um ato equivocado, né? Um ato que não precisava ter sido levado a ter. Enfim, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E nesse momento, nós sabemos que na história ninguém atirou essa pedra, né? E o apóstolo Paulo nos traz que aquele que segue Jesus de perto, nova criatura é. Porque Jesus nos traz todos os exemplos necessários para esse nosso trânsito, né? Esse caminhar aqui nesse nosso planeta, nessa nossa vida. Então, o convite de Jesus para cada um de nós é: vem e segue-me. E o convite para nós é que aquele que matava, não mate mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que brigava, não brigue mais. E aquele que falava mal dos outros, não fale mais. Esse é o convite que Jesus faz para nós. Proceda dentro da ética divina, ética moral, dentro da bondade. Proceda dentro da caridade. Que até os seus inimigos vão se envergonhar quando estiverem diante de você. Isso é o que Jesus nos trouxe e que o apóstolo Paulo traz para nós como uma grande mensagem que deve chegar aos nossos corações. Não mate mais, não roube mais, não brigue mais, não fale mais mal dos outros. Seja bom, seja caridoso, seja ético. Porque até os seus inimigos vão se envergonhar quando estiverem diante de você. Porque nós, quando estamos dentro da ética, quando seguimos Jesus,
e estamos de mãos dadas com Ele no nosso caminhar, realmente, muitas vezes nós podemos causar constrangimento àqueles que ainda buscam causar intrigas, que acham que pegar o que não lhe pertence é correto, aqueles que acham que colocar a lenha na fogueira, digamos assim, que coloca uma intriga ali, que traz uma maledicência. Então nós temos que cuidar tudo isso, porque aquele que faz isso, ele tem dentro de si o entendimento de que está agindo de uma maneira errada, equivocada, uma maneira equivocada. E quando perto dele há alguém agindo de uma maneira correta, dentro dessas leis morais, da bondade, da ética e da caridade, isso causa sim constrangimento, porque mostra que é possível ser diferente, mostra que é possível não ser o algoz, mostra que é possível ser o pacificador no meio das turbulências. E o que seria ser um pacificador? O que seria ser essa pessoa pacificadora, A etimologia da palavra vem do latim, que é pacificare. E pacificare deriva de pacíficos. Pacíficos é uma palavra composta de 2 radicais. Pax, que é a ausência de guerra, Então, nós queremos tanto a paz, E falamos tanto em paz. Quando nós estamos falando de paz, nós estamos falando da ausência de guerra. E a guerra pode ser uma guerra moral, uma guerra interna, ou uma guerra com o seu próximo, o seu vizinho, ou essas outras guerras maiores, que abrangem estados aqui dentro do nosso planeta. Mas a paz é a ausência de guerra. E o outro radical é facere, que é realizar, fazer alguma coisa. Então, o que é o pacificador? É o fazedor de paz. Então, é aquele que realiza a paz, que promove a paz. Esse é o pacificador. É aquele que apazigua, que acalma e que pacifica todas as situações possíveis. Francisco de Assis nos traz esse maravilhoso texto que toca o coração de cada um de nós, que foi musicado e que chega até nós como algo assim que devemos realmente seguir no nosso dia a dia. Porque ele pede: Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Porque se nós ainda não conseguimos ter a paz no nosso interior, ou ainda nos equivocamos em alguns movimentos aqui no nosso dia a dia, ele pede: Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Então nós precisamos olhar o exemplo de Cristo. É sempre falado que nos nossos movimentos, quando nós não sabemos o que fazer, nós podemos perguntar para nós mesmos: o que Cristo faria nesse momento? Então faz de mim, Senhor, um instrumento da tua paz e entrega a Jesus esses momentos difíceis para que Ele o conduza nessas situações mais complicadas, em que a paz possa estar ali, estar abalada. Então, Francisco de Assis nos traz isso, que é um hino para cada um de nós. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Então,
naquele momento de ódio, de desavença, que eu possa levar o amor, que eu possa movimentar a energia do amor naquela situação. Quando há alguma ofensa, que eu possa levar essa energia do perdão, esse sentimento puro do perdão. Quando há discórdia, que eu possa levar a união, ser aquele que vai trazer uma boa palavra. E quando houver dúvidas, nunca podemos duvidar de Deus, de Jesus. E não podemos ter essa fé que se abala em qualquer situação, não. Mas se você perceber que há dúvida em algum coração, que você leve a fé, que leve a palavra de fé. Um fazedor de paz procura consolar mais do que ser consolado. Ele se entrega a esse movimento de ser o consolador. Compreender mais do que ser compreendido. Tentar olhar o próximo. Amar muito mais do que ser amado. Amar simplesmente amar, sem esperar nada em troca, porque você está dando aquilo que você tem em abundância, ou aquilo que você está pretendendo ter em abundância, mas é um movimento, é necessário nós estarmos nos movimentando, nesse caminho da paz, nesse caminho do amor, para que um dia nós possamos estar repletos de amor e de paz. E um fazedor de paz sabe que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado. O pacificador, portanto, é um instrumento de Deus no mundo. Por isso que eles, os pacificadores, são reconhecidos como filhos de Deus. E aqui eu trouxe algumas imagens de pessoas que estiveram aqui neste planeta, fazendo um trabalho de pacificação, um trabalho amoroso, né? Chico Xavier, a irmã Dulce, Mahatma, uma grande alma, Gandhi, né? A grande alma Gandhi. Então, são instrumentos de Deus no mundo. O pacificador deseja e luta com mansidão. Já imaginaram o que é lutar com mansidão? Para que o amor supere o ódio, para que o perdão supere a ofensa e que a união supere a discórdia. Que o amor seja maior do que tudo, de que o perdão seja maior do que tudo e de que a união seja maior do que tudo. São sentimentos que precisam ser maiores do que tudo em nossos corações. E nós precisamos sim trazer o amor, o perdão e a união com mansidão no nosso dia a dia, nas nossas atividades, nos nossos movimentos, quando estamos falando, quando estamos tratando algo com alguém, em qualquer momento. Traga a mansidão. É aquele momento em que você às vezes quer perder o controle e você começa a contar. 1, 2, 3, Deus me ajude, Deus esteja comigo nesse momento, faça com que só saia da minha boca boas palavras, que eu faça aqui neste movimento o ato do pacificador, o ato daquele que, se não sabe o que falar, que seja aquele que se cale, que seja aquele que tente perdoar e que um dia consiga perdoar de verdade. Mas só o fato de nós não colocarmos essa lenha na fogueira, o fato de nós estarmos às vezes nos afastando das intrigas ou desses movimentos de guerra, né, de desavenças, já é uma grande coisa. Porque daí não há arrependimentos. Não sei se vocês percebem que quando a gente se cala, ou às vezes a gente não fala, ou às vezes a gente deixa de lado e espera o momento certo para falar de uma forma mansa e pacífica, as coisas são melhores e a gente não se arrepende.
Porque quando agimos de uma maneira impetuosa, muitas vezes há o arrependimento. Assim, depois da palavra ser dita, às vezes já existe o arrependimento. Por isso que é bom que nós estejamos trazendo essa pacificação, esse entendimento da pacificação, para nós podermos recuar em alguns movimentos, em alguns momentos. Então que o amor seja maior do que tudo e o perdão também, e que a união supere a discórdia. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem, disse Jesus. E quem ama não fere, quem ama não magoa, quem ama não condena. A paz prevalecerá quando a tendência natural para a luta for vencida pela determinação pessoal de viver em um nível mais elevado. Então, muitas vezes nós temos esse instinto primitivo, aquele que fala, o cérebro reptiliano que falam, né, o primitivo, que é a luta e fuga, é a reação, em vez de nós estarmos pensando no que estamos falando ou do modo como agimos, nós reagimos, né? Então é necessário que essa tendência natural para a luta ou para a reação seja freada, seja vencida pela determinação pessoal de viver em um nível mais elevado, que nós possamos trazer ao nosso pensamento lógico, para a nossa consciência, que alguns movimentos não devem ser feitos, que a reação e a agressividade muitas vezes só nos prejudicam, só nos causam dano. Então, essa tendência natural precisa ser vencida. É quando nós pegamos o arreio daquele cavalo, que nós estamos às vezes naquele movimento, né, digamos, de estarmos sentados em um cavalo sem rédea, mas nós pegamos a rédea. E ali sim nós vamos dizer aonde que nós queremos ir. Eu no comando, a minha consciência superior no comando. Porque eu quero. Então é uma determinação pessoal que me leva a querer viver em um nível mais elevado, em um nível mais pacífico, em um nível mais pacificado, em um nível de harmonia dentro de mim e naqueles lugares onde eu estou, então, me movimentando nesse planeta. Eu quero estar somente em locais agradáveis, em locais harmoniosos, convivendo com as pessoas que me trazem grande alegria ou grande tranquilidade. E quando isso não é possível, que eu possa pacificar essa minha tendência para a luta, né? Que eu possa ser aquele que traga a boa palavra. E se eu naquele momento não sei qual é a boa palavra, eu posso pedir auxílio. Que Jesus venha até mim, que os bons espíritos, meus anjos guardiões estejam comigo nesse movimento e que possam me intuir a agir da maneira correta. Chegar-se a Jesus Cristo como príncipe da paz é o caminho para a paz na terra e a boa vontade entre os homens. Por isso nós precisamos estar próximos de Jesus, próximos do que Ele nos trouxe, dos seus ensinamentos. Eu fico imaginando assim que nós, quando estamos na escola, não sei se vocês se recordam de quando eram pequenos, que o professor, a professora, eram aquelas pessoas que para nós muitas vezes eram o ídolo, né? Aquele que trazia o conhecimento, que sabia sempre o que dizer ou o que responder quando nós tínhamos alguma dúvida. E Jesus é esse mestre, que é o nosso professor. Então nós precisamos nos aproximar do mestre, estarmos lado a lado com o mestre, procurarmos levar o nosso coração, o nosso sentimento mais puro ao encontro do sentimento do coração de Jesus, né? Porque Ele é o príncipe da paz e Ele é o caminho para a paz na terra.
Por isso nós precisamos sim querer estar junto com esse grande mestre, estar seguindo os passos desse grande mestre. Por isso que bem-aventurados os que são brandos e bem-aventurados os que são pacíficos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós vamos ter um estudo sobre essas palavras, sobre essa frase. E eu trouxe aqui um resumo, convido a todos que possam mais tarde estar estudando de uma forma mais ampla, num contexto da sua totalidade, esse capítulo, mas hoje nós trouxemos alguma pincelada, algo assim para o nosso estudo, né, para nós termos um entendimento dessa pacificação interior. Então, o que são injúrias e violências, né? Ali no item 4, Jesus nos traz e nos fala que a brandura, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. É uma lei. As leis são para serem seguidas, né? E essa é uma lei maravilhosa, é uma boa lei. Foi feita por alguém de grande consciência, né? Ou foi trazida até nós por alguém de grande consciência. A lei da brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E Jesus condena a violência, condena a cólera e toda a expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. E muitas vezes hoje, né, nós vemos que as pessoas às vezes não usam de cortesia para com o próximo. A gentileza já devia estar em nós deveríamos ser gentis por natureza. Mas às vezes temos dificuldades até de agradecer, de observar que alguma coisa que é feita com carinho pode ser então também agradecida, sermos gratos pelo que as pessoas fazem, pelos movimentos que existem, sermos gratos e estarmos agradecendo no nosso dia a dia pela natureza, o alimento que nos chega à mesa. Quantas pessoas que estiveram envolvidas, né, até que esse alimento chegasse à nossa mesa. A natureza, os animais, os colaboradores que trouxeram esse alimento até nós, aquele que planta, aquele que colhe. Quantos? Aquele que com muito carinho também faz com que esse alimento seja preparado para que possa ser então ingerido por cada um de nós. Nós devemos agradecer a cada instante por tudo que nós temos de dádivas aqui no nosso planeta. E essa gratidão devia estar em nós, devia ser algo que nós fazemos com uma espontaneidade, mas às vezes nós temos até dificuldade de agradecer, dificuldade desses atos amorosos. E depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. A lei primeira de todo cristão. Depois de sermos humildes para com Deus, né? Nós termos o entendimento de que tudo que Deus nos trouxe, todas as orientações precisam ser seguidas por nós que somos seus filhos, né? Assim como aquele que entende que o Pai é sábio e que o que ele nos traz é para o nosso próprio bem, nós temos que ter também a caridade para com o próximo como lei. Como lei. A caridade. E a caridade nada mais é do que o amor em ação. E no item 5 é trazido para nós que quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. E o mundo será ditoso por efeito do afastamento dos maus. E é isso que nós devemos buscar, né? Nós estarmos cientes de que a lei de amor e de caridade é o caminho a seguir. Porque aí, nesse momento, eu deixo de pensar em mim somente. Eu deixo de ter esse pensamento egóico para começar a pensar em nós. O que é melhor para nós?
O que é melhor para o mundo? O que é melhor para o universo? O que vai trazer uma energia positiva nos nossos momentos? E assim nós estaremos construindo esse mundo ditoso, porque naturalmente haverá o afastamento dos maus. É uma coisa natural de acontecer, porque quando uma energia ela se eleva, né, um nível de consciência do ser se eleva, aqueles que não acompanham esse movimento acabam saindo de perto, né, eles se constrangem, né, com o bem, com o amor, e acabam naturalmente se afastando, porque cada um tem o seu tempo de entender tudo isso e de estar elevando a sua consciência. Então, aqueles que ainda não trouxeram à tona, né, tudo aquilo que é intrínseco em nós, é inato em nós, aqueles que não trouxeram à tona todos esses ensinamentos divinos que estão em nós, eles terão o seu momento, né, e de uma forma natural acabam se afastando. E as instruções dos espíritos sobre a afabilidade e a doçura. Lázaro que nos traz, lá em Paris, em 1861, no item 6, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. A benevolência para com todos aqueles que convivem conosco, para os nossos semelhantes e inclusive para com aqueles que estão distantes, né? É a benevolência para com todos, é fruto do amor ao próximo. Isso produz afabilidade e produz doçura. O mundo está cheio de criaturas que têm nos lábios o sorriso e muitas vezes no coração o veneno. Está falando alguma coisa, mas lá por dentro está se remoendo com vontade de estar fazendo outra coisa. Então é por isso necessário frear esses nossos sentimentos negativos. Então se consegue muitas vezes enganar os homens, aquele que sorri, mas que tem por dentro sentimentos negativos, indesejáveis. A Deus ninguém engana. Então é necessário que o sentimento puro esteja dentro de nós, no nosso coração, que é o local assim que a gente sempre imagina que é onde está o nosso sentimento. E que esse coração hoje seja repleto de sentimentos positivos, amorosos, e não um coração repleto de rancor e de ódio. E daí é aquele que vai estar com o coração pesado e que está ali com um sorriso, fala uma palavra, mas é uma palavra que não é verdadeira, né? Porque é necessário que nós coloquemos para fora aquilo que está dentro de nós. E nós precisamos ter o amor, a afabilidade, a doçura, ter o amor ao próximo nos nossos sentimentos, para que assim nós possamos ser sinceros, né, naquilo que nós falamos, nos sorrisos que nós damos e em todos os momentos da nossa vida. É necessária a sinceridade, porque ninguém engana a Deus. A paciência, um espírito amigo então traz sobre a paciência em Havre, em 1862. Deveis praticar a lei de caridade, a lei de amor ensinada pelo Cristo. Deveis praticar essa lei, que é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Tendes no Cristo o vosso modelo. Sede pacientes, sede cristãos. Porque muitas vezes nós perguntamos, mas por que Deus colocou no meu caminho essa pessoa? Ou por que Deus colocou no meu caminho essa dificuldade? Por que eu preciso viver isso? Ou por que a minha família precisa viver isso? Ou às vezes nós estamos olhando o próximo tendo uma grande dificuldade, ou no trabalho, ou na sua casa, enfim,
nós, no nosso dia a dia, nós observamos isso, né? Que há alguns movimentos difíceis, que há algumas pessoas que são colocadas no nosso caminho e que nos trazem grande sofrer, grandes dificuldades, trazem dificuldades de nós amarmos, de nós pacificarmos o nosso coração. E eles vêm nos trazer que nós precisamos perdoar a todos. E que Deus muitas vezes nos colocou no caminho essas pessoas ou essas ocasiões que nos causam sofrimento é para colocar à prova a nossa paciência. Porque às vezes nós estamos achando que somos pacientes, que somos pacificadores. Nós estudamos, nós lemos, e se está tudo bem, eu entendo que sim, que eu sou uma pessoa paciente, que eu sou uma pessoa amorosa, mas no momento em que algo sai do controle, algo sai dos trilhos, aí é a minha prova. Se eu realmente tenho dentro de mim, está intrínseco dentro de mim e dos meus movimentos exteriores, a paciência, a benevolência, o amor e a caridade. Será que eu consegui controlar e segurar nas rédeas esses meus impulsos primitivos? Será que eu sou uma pessoa hoje que reage ou uma pessoa que pensa com a consciência e tenta apaziguar o seu coração? Será que eu sou aquela pessoa que lembra de pedir auxílio a Jesus, aos amigos da espiritualidade, a Deus, quando eu não sei o que fazer? Portanto, tendes no Cristo um modelo. Sede pacientes, sede cristãos. E Lázaro também nos traz, lá em Paris, em 1863, sobre a obediência e a resignação. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Bem-aventurados os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. O que seria isso? Quando eu obedeço, muitas vezes eu estou obedecendo ou cumprindo alguma coisa porque eu sei que aquilo é necessário ser feito, dentro da razão, do meu pensamento lógico. Mas quando eu estou resignado, é quando eu estou apaziguada, quando o meu coração está manso, quando eu estou resignado, isso é o consentimento do coração. Porque é claro, eu posso pensar que sim, é necessário ser assim. Mas quando eu estou resignado, o meu coração está leve. Porque muitas vezes você obedece, mas você não quer obedecer. E o teu coração fica pesado. E você não está sendo brando nesse momento. Você não está sendo dócil. Mas é necessário então ter essa resignação, tentar compreender ou pedir que Deus te ajude nessa compreensão, para que sim, o teu coração fique leve nesses momentos de grande dificuldade. Por isso que bem-aventurados aqueles que são brandos, que prestarão dócil ouvido aos ensinos. E assim será a sua prova, que você vai mostrar que sim, o aprendizado chegou à tua consciência, mas também chegou ao teu coração. O espírito protetor, lá em Bordeaux, em 1863, vai trazer algo sobre a cólera. A cólera é o que nos faz repelir os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. A cólera a nada remedeia, altera a saúde e compromete até a vida, ele próprio a sua primeira vítima, e torna infelizes todos os que o cercam. A cólera é como se fosse um veneno nos nossos corações, no nosso sentimento. Então a cólera, quando está se movimentando em nós, ela não nos deixa pensar, nos faz agir ou reagir de uma maneira inadequada. A cólera mostra que estamos com o orgulho ferido. Comigo isso acontecer? Não podia. Às vezes nos faz revoltar até contra Deus.
E a cólera não traz nada de positivo. Porque muitas vezes nós ficamos até doentes fisicamente por causa desse sentimento que corrói. Sabe quando a ferrugem corrói alguma coisa? E quando você vai pegar algo enferrujado, ele está quase se desmantelando, cai em pedaços. É assim, a cólera é como se estivesse corroendo por dentro os nossos sentimentos. E nós somos a primeira vítima, porque é nossa saúde que às vezes se abala. É nós que estaremos tendo que voltar no trilho. É nós que vamos estar que puxar, vamos ter que ter um movimento de puxar as rédeas novamente. É nós que vamos precisar nos equilibrar novamente. Por isso não vamos deixar a cólera tomar conta. Não vamos. Porque a cólera torna infelizes todos os que o cercam. Quando você é aquele ser encolerizado, raivoso. E Hahnemann, então, em Paris, nos traz em 1863: compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Quer permanecer vicioso. Aquele que quer corrigir-se sempre pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, se nós quisermos permanecer no vício do ódio, do desamor, do desgosto, da raiva, nós permanecemos com o coração pesado porque nós queremos. Porque nós, se quisermos modificar esses nossos sentimentos, nós podemos sim. E nós temos muita ajuda quando decidimos transformar a nós mesmos. E o que é então essa paz? A paz é um estado de espírito, é uma tranquilidade. Quem vive em paz não perturba o mundo e nem se deixa perturbar pelas coisas mundanas desse mundo. O nosso papel é o do esforço constante para alcançarmos esse objetivo de viver em paz e não se perturbar, não se abalar por nada. Tentar resolver as coisas, é claro, mas de uma maneira pacificada, de uma maneira amorosa, com muita paciência e com muita fé. E onde que mora a paz? Onde que mora essa paz? Tem morada no nosso íntimo, no nosso querer. Porque a paz é a capacidade de nós estarmos no meio do tumulto exterior e mantermos o equilíbrio mental e a calma do coração. Precisamos aprender a estar em um estado de felicidade em nosso dia a dia. É um estado de tranquilidade, é um estado daquele que tem fé. E muitas vezes as pessoas vão falar: nossa, você é aquela pessoa que parece que nem se importa com as coisas, mas não é isso, não é não se importar. Mas é você observar esse tumulto e não se abalar, manter o equilíbrio mental. Porque quando você mantém o equilíbrio mental e a calma do seu coração, você consegue resolver as coisas de uma maneira muito mais pacificadora, de uma maneira muito melhor. A paz em ação é aprender a servir, a ser gentil, a contribuir com tudo. E em casa, nós podemos conhecer a nossa família, entender os movimentos que podemos fazer com um, com o outro, para que assim possamos viver em paz. É um dever ser afetivo, ser empático, ter empatia pelo próximo, pelas dificuldades do próximo, ter empatia para conosco. Aquele em casa que esteja sempre disposto a ajudar. O que eu posso fazer hoje? Não aquele que vai fazer as coisas com preguiça, mas não, vai fazer com alegria. Porque é difícil para todos. Todos nós, às vezes, queremos estar sem fazer nada. Mas se um faz uma coisa, outro faz outra coisa, tudo se torna mais leve. Fazer com alegria, com amor. Facilite a convivência entre todos.
cuide da espiritualidade em família, o evangelho no lar que é tanto falado para ser feito em casa, para que essa casa e esses seres que moram ali tenham proteção espiritual. E muitos outros movimentos, e na comunidade, ser prestativo, ser gentil, ser um bom vizinho, um vizinho que é educado, é cortês. Às vezes as pessoas moram no mesmo prédio, se veem todos os dias e não dão nem um ótimo dia, não desejam um dia feliz para o próximo, nem se cumprimentam. Vamos nos cumprimentar na rua. Olha uma pessoa que está passando do teu lado, quase esbarrando por você, e você não é capaz de olhar para aquela pessoa e desejar um bom dia, um ótimo dia. Não perturbe com barulhos, né? Tenha respeito pelo próximo. Não seja fechado, não seja aquela pessoa ranzinza, não, e nem agressiva. Seja mais tranquilo, sorria mais, seja mais leve. Na sociedade, seja educado no trânsito, que o trânsito é um local que as pessoas se transformam. Respeite as filas, não se utilize do jeitinho. Olhe nos lugares onde você está chegando e veja se já não tem alguém que está ali primeiro. Né? Não, e se você chegou outra pessoa e você não tem pressa, você pode falar, não, pode ser atendido na minha frente. Ou... Esses movimentos são importantes, de você enxergar o outro. Facilite a convivência junto com as pessoas. Não sobrecarregue o fardo do semelhante. Desenvolva senso crítico em relação às redes sociais. Procure nas redes sociais o que seja de positivo, que seja bom, que traga alegria para o teu coração. Não aquilo que te deixe pesado, não aquilo que te deixa rancoroso, não. Busca coisas leves, coisas saudáveis. Faça atividades em grupos, para aprender a lidar com regras, para aprender a lidar com perdas e vitórias. Né? No meio ambiente, não jogue lixo na rua. Hoje em dia você vê, tem tantas lixeiras espalhadas, mas se você não vê uma lixeira, você guarda. Segura na tua mão, guarda na tua bolsa, guarda no teu bolso, mas não joga lixo na rua. Separa o lixo reciclável. Às vezes você está na estrada e olha a pessoa jogando lixo pela rua, na estrada. Não, o lixo tem lugar para ser colocado. Separa o lixo reciclável, porque tem pessoas que lidam com o lixo. E para aquelas pessoas que lidam com o lixo é muito melhor quando tudo está separado. Né? Essa coleta também necessitaria ser feita de uma maneira separada e tal. Nós precisamos ainda muito evoluir nesse quesito, nesse sentido, mas nós podemos já começar a separar e fazer esses movimentos em casa com os nossos familiares, na nossa cidade. Não polua o meio ambiente, preserve a natureza, dê o destino correto a produtos, a embalagens tóxicas, ajude a cuidar de rios, de mares. Devemos respeitar a vida, porque a vida é repleta de escolhas, desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir. E aqui eu trouxe para nós um momento de reflexão com uma música, porque todo esse movimento que nós estamos fazendo de pacificação é para que nós possamos viver um novo tempo aqui na Terra. Não tô demorando, é que eu tô caprichando e você vai ver o porquê de esperar. Tudo vai se encaixar. Não estou tardando, é que eu tô moldando a tua estrutura pra o que você vai viver. Um novo tempo vai chegar. Tô preparando o cenário, vai ser um espetáculo. O que tá vindo aí é extraordinário. E tá tão perfeito e já tá planejado. Fica sossegado. Eu tô forjando a sua base, investindo muito. É fundamental você
você vai entender. No tempo certo vai acontecer. E o que vem por aí vai te surpreender. Eu tô te preparando para um novo tempo que já vai chegar, pra linda história que você vai interpretar. Calma, tá chegando, é que eu tô caprichando e você vai ver. Eu tô te preparando pra receber tudo que eu tenho pra entregar. Você não faz ideia, vai impressionar. Estou te ensinando, você tá aprendendo, é isso aí. Tá quase lá. Tô preparando o cenário, vai ser um espetáculo. O que tá vindo aí é extraordinário. E tá tão perfeito, já tá planejado. Fica sossegado. Eu tô forjando a sua base, investindo muito. É fundamental, você vai entender. No tempo certo vai acontecer. E o que vem por aí vai te surpreender. Eu tô te preparando para um novo tempo que já vai chegar, pra linda história que você vai interpretar. Então calma, tá chegando, é que eu tô caprichando e você vai ver. Eu tô te preparando pra receber tudo que eu tenho pra entregar. Você não faz ideia, vai impressionar. Estou te ensinando, você tá aprendendo, é isso aí. Tá quase lá. Tá quase lá. A história que eu escrevi, borracha não apaga, fui eu quem escrevi. A história que eu escrevi já tem dia e hora pra acontecer. Eu te prometi, eu tô te preparando pra receber tudo que eu tenho pra entregar, para um novo tempo que já vai chegar. Calma, tá chegando, é que eu tô caprichando e você vai ver. Eu tô te preparando pra receber tudo que eu tenho pra entregar. Você não faz ideia, vai impressionar. Eu estou te ensinando, você tá aprendendo, é isso aí. Tá quase lá, você vai chegar. Então deixa eu te preparar. Eu tô te preparando. E é isso, com essa música maravilhosa, nós vamos ter esse entendimento que estamos sendo preparados para esse novo tempo que vai chegar, para esse tempo de amor, esse tempo de paz, esta nova era. E a paz verdadeira é fruto do esforço de cada um de nós. Um gesto, uma atitude, um olhar podem mudar a vida de alguém. Pode mudar a minha vida, a tua vida. Pode mudar a nossa vida. Porque bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados
de filhos de Deus e herdarão a terra. Agradeço a atenção, que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja.